Olá, boa tarde, meus alunos do quinto ano. Estamos começando mais uma aula de geografia e eu peço a vocês que peguem a apostila e acompanhem comigo a partir da página 13. Então, na aula passada, pessoal, nós estávamos aí, né, aprendendo um pouco sobre população, Brasil, né, a população do Brasil, né, que é um país populoso, pouco povoado, ocupação territorial, né, dos territórios brasileiros, quantidade, né, de população, população relativa, quantas habitantes nós temos aí, né, por quilômetros quadrados. Então, nós aprendemos um pouco sobre essas questões de população da população brasileira. Lembrando que a páginas, né, que ficou para a gente corrigir, página 9, página 11 e página 12, nós iremos corrigir na próxima aula live. E essa aula agora nós vamos aprender um pouco sobre o crescimento da população brasileira, né? Como que se deu o crescimento da população brasileira? Como que ocorreu esse crescimento, né? Para chegar até nesses 190 milhões, né, de habitantes, quase 200 milhões de habitantes, né? 190 milhões 755.799 habitantes, né? Isso de acordo com as estimativas do IBGE, de acordo com o censo demográfico, né, do IBGE do ano de 2010, né? E de lá para cá, né, ou seja, de um século, né, uma década para cá, de um século para o outro, então nós podemos perceber aí, né, século não, desculpa, de uma década para outra, né? Nós podemos perceber aí, né, que esse número pode ser aumentado, né? Pode ter aumentado aí, né, conforme o crescimento da população brasileira ou diminuído, né? Nós vamos saber isso de acordo com o censo demográfico que ocorrerá esse ano de 2021, né, pessoal? Através dessa pesquisa aí que ocorrerá nesse ano. Beleza? Então vamos analisar a seguir os dados sobre o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e o ano de 2010, né? Entre 1872 até 2010. Então, como vocês podem perceber de acordo com o gráfico, né? No ano de 1872, pessoal, a população brasileira era cerca de 9.930.478 habitantes, né? Então, como vocês podem perceber, antigamente, né, lá no século XIX, né, o ano de 1872, século XIX, né, a população brasileira ela era aí, né, bem reduzida, era um número menor, né? Mas com, né, o crescimento populacional, com a vinda de pessoas de fora, com a vinda de outros habitantes, né, com os acontecimentos que foram trazendo inúmeras pessoas para dentro do nosso território brasileiro, desde os acontecimentos passados, né, até chegar nos dias atuais, né? Aí temos atualmente, né, a era moderna brasileira também, né, as modernizações aí, industrializações, né? Podemos dizer também que a era do café, né? Onde que o café aí começou no estado de São Paulo, onde que trouxe também pessoas de fora para trabalhar aqui no Brasil. E depois da era do café, veio a era da industrialização, né, brasileira. Então vieram indústrias para cá para o Brasil. Então o número da população só foi se estendendo. Aí de 1872, né, passou por 1900, ainda século XIX. Depois veio para o ano de 1920, século XXI, já houve um acréscimo, né? De 9 milhões até 30 milhões aí, 635 mil. E do século XIX até chegar aqui no século XX, ao ano de 2000, esse número praticamente quadriplicou, né?
foi de 30 mil para 121.150 habitantes. Desculpa, de 30 milhões para 121 milhões de habitantes aí, né? Olha para vocês verem que crescimento bem excessivo, né, da população brasileira. E chegamos no século 20, né, que foi o século aí, né, o ano 2000, do século 19, de 1980 até o século 20, gente, houve um crescimento excessivo, né, de 121 milhões para 169 milhões. Muito rápido assim, né, de 980, 1900 e, né, até de 1980 a 1990 e de 1990 até 2000. Então olha aí, né? É, olha para vocês verem que foram, né, excessivamente aí, em pouca escala de tempo, podemos dizer assim, né, cresceu aí excessivamente esse número de habitantes. E isso devido à modernização, devido à industrialização, né, nesse período aí do século XX. E do século XX até o ano de 2010, século XXI, né, esse número aí já se estendeu, né, de 169 milhões foi para 190. Olha para vocês verem, né, que análise nós podemos trazer aí desse crescimento populacional brasileiro, né? Uma análise bem específica. E aí vem uma perguntinha aqui desse garotinho, né? Por que a população brasileira cresceu tanto, né? Será por quê? Quais foram os fatores, né, que trouxeram aí e o tio acabou de explicar para vocês, né, que são esses fatores aí, desde a plantação do café até se estender a industrialização, que foi a modernização do nosso país aí, né, trazendo esse número excessivo de pessoas para cá. Então, com base nesse gráfico, vocês vão conversar com os colegas, né, e o professor, mas nós vamos conversar na nossa aula live, né? E aí vocês vão responder no caderno essas questões para a gente poder discutir na próxima aula. Quantos habitantes havia no Brasil em 1872 e quantos habitantes havia no Brasil, né, no ano de 2010, né? Aí vocês vão pegar e assinalar aí no caderno de vocês. Ou pode assinalar também na apostila, quem tiver apostila. E letra B. O que a diferença de dados entre esses dois anos revela sobre a população brasileira? Essa diferença de dados, o que que acontece, né? O que que ele está querendo revelar? Qual o significado aí, né, desse ano, dessa diferença lá? Porque antes tinha, né, no ano de 1872 tantos habitantes e já no ano de 2010 chegou a tantos habitantes. Por que essa diferença de dados? O que que eles querem mostrar? O que que eles querem revelar para a gente, né? E letra C. Em sua opinião, o que pode ocorrer com a população brasileira nas próximas décadas? A população brasileira, o que que você acha, né? Então, de uma década para outra. Então, de 2010 até chegar hoje, né? 2020, 2021, né? O que que aconteceu com a população brasileira? O que que vocês acham que ocorreu aí com essa diferença, né, de anos, essa década aí, né, que passou de 2010 para 2020 e 2021. O que que vocês acham que ocorreu com a população brasileira? E vocês vão anotar e nós vamos discutir na nossa próxima aula. Vamos então para a página 14. Na página 14, gente, eles vêm explicando como que se deu esse crescimento aí, né, populacional no Brasil. Então, pela análise dos dados do gráfico, é possível perceber que entre 1872 e 2010 houve um crescimento, né, a cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil, né? Olha para vocês verem somando aí, né? Esse valor aí ele foi crescendo, então chegando a cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. Vários fatores contribuíram para que esse crescimento. Entre eles, quais foram os fatores mais importantes aí, pessoal, que contribuiu
para o crescimento da população brasileira? Primeiro, nós vamos ter a quantidade de imigrantes. Quem eram esses imigrantes? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses, que foram alguns dos principais grupos que migraram para o Brasil. E o país começou a receber esses imigrantes aí, gente, a partir da década de 1870, né? Da década do ano de 1870. Por quê, pessoal? Porque foi quando começou começou-se aí, né, o desenvolvimento brasileiro, onde que o Brasil ele começou a chegar, né? No Brasil começou a chegar essas pessoas e essas pessoas de diferentes países, de diferentes localidades, elas começaram aí, né? Como vocês podem perceber, começaram a investir no Brasil. E aí há investimentos no Brasil, esses investimentos começaram a trazer lucros para essas pessoas, né, que vindas de longe, de fora. Então essas pessoas aí, né, começaram a se instalar no Brasil e fazer parte do território brasileiro. E ali veio então o crescimento populacional brasileiro. Outro fator importante que contribuiu para o crescimento brasileiro foi o crescimento natural, né? Ou vegetativo da população. Quando falamos de crescimento natural, gente, estamos falando da diferença entre a taxa de natalidade, o número de nascimentos, e a taxa de mortalidade, o número de mortes, né? Nascimento, crescimento natural. Mortalidade, crescimento vegetativo da população. Ou seja, né, é registrada em um grupo de 100 ou 1000 habitantes no período de um ano em determinado lugar. Então, quando falamos de crescimento natural vegetativo, que foi um dos fatores que gerou o crescimento da população brasileira, estamos falando aí, né, do número de nascimentos, né, das pessoas, de crianças aí. Então houve esse aumento. Porque quando esses povos, esses imigrantes de fora, né, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses chegaram para investir no Brasil, eles começaram a formar também famílias, né, aqui no Brasil. Foram conhecendo, foram, né, formando famílias, e aí o número de nascimento de filhos, né, foram excedendo, foram crescendo. Então aí tínhamos, né, uma taxa de natalidade elevada, né, um número de crianças, um número de pessoas, né, de crianças nascendo nesse período era mais elevado do que o número de mortes, né? Então a taxa de mortalidade era menor. E aí então se deu esse crescimento populacional brasileiro. Então nós temos esses dois fatores, né? Primeiro, que contribuiu para o crescimento os imigrantes vindos de fora, e segundo, o crescimento natural, né, onde que as famílias elas foram se formando e ali, né, as pessoas, né, foram tendo seus filhos e ali o número de habitantes foram se estendendo. Deu para entender? Então esses dois fatores são importantíssimos aí, né, para o crescimento populacional brasileiro. E lembrando também que esses dois fatores, né, de imigrantes vindo para o Brasil, são responsáveis também, né, pela miscigenação brasileira. Quando falamos de miscigenação brasileira, pessoal, estamos falando aí, né, da mistura de raças, mistura de cor, né, mistura de povos. Então, portugueses vieram para cá, né, os espanhóis vieram para cá, italianos, alemães, japoneses. Ali nós tivemos uma mistura, né, uma miscigenação, uma mistura de povos. Lembrando que mistura dos povos que vieram de fora com os povos que já existiam no Brasil, né? Ali nós temos pessoas descendentes de africanos, porque os africanos foram tragos, né, para o Brasil aí com forma de trabalhar, né? Como escravos na época, né, para serem trabalhadores, né? E vieram sendo tragos aí pelos portugueses, né, que colonizaram o Brasil.
e também os indígenas que já existiam nas terras brasileiras, né? Então houve essa miscigenação aí, né, desses povos, essa mistura desses povos. Então, entre os anos de 1870 e 1940, muitos povos migraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Nesse período, o crescimento natural da população brasileira ele era lento, pois tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade eram elevadas. Então, olha para vocês verem, né, pessoal? No período de 1870 até 1940, então, né, o período de crescimento natural da população brasileira era lento. Por isso que nós podemos perceber que lá, né, na taxa de crescimento, lá naquela página 13, volta aí para vocês observarem, né, o número de habitantes, olha lá, era de 9 milhões e 930 mil, e até 1940 era apenas 41 milhões, né? Então, estava um crescimento lento. Por quê? Porque tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade eram elevadas. Ao mesmo tempo que nascia um número maior de crianças, ao mesmo tempo morria um número também elevado de idosos, adultos ou, né, adolescentes. Então, esses números aí eles estavam meio que equiparados. Então não deu esse crescimento assim bem excessivo durante essas décadas. E isso significa que mesmo que com muitos nascimentos, haviam também muitas mortes, como o tio acabou de falar, que ocorriam por causa da falta de medicamentos e das precárias condições de saneamento básico. Por quê, pessoal? Né? Com o crescimento da população, né, muitos ali, né, com a vinda de pessoas de fora, muitos ali, né, que eram pobres, né, não tinha muita condição na época, eles começaram a se estabilizar em locais aí, né, onde que não tinha acesso a saneamento básico. E o que é o saneamento básico, né? É o que nós, todos brasileiros, temos direito hoje em dia. É água tratada, esgoto, né? Luz, encanação, né? Tudo isso daí, né? Ruas asfaltadas, tudo isso daí engloba para que uma pessoa, né? Uma família viva melhor, né? Tenha uma qualidade de vida melhor e que não viva em condições precárias, né? Mas nesse período, gente, com esse crescimento populacional, as pessoas não tinham muito acesso, né? Não tinha muita verbas ainda para serem aplicadas, né, nessas famílias. Então, falta de medicamentos, né? As pessoas não tinham, né, muito conhecimento ainda médico, né? Aprimorado, moderno, como nós temos os conhecimentos médicos atuais, né? Mais modernos, onde que rapidinho descobre, né, que doença é aquela e já te aplica algum remédio. Na época, né, não se tinha isso. Então ali o número de mortes era bem excessivo também, né, pessoal? E só foi a partir do ano de 1950 que houve a melhoria nos serviços de saneamento básicos e significativos avanços na medicina. Então, a partir da década de 1950, eu quero que vocês grifem isso aí na apostila de vocês, pois vai cair na provinha também, ok? Que os serviços de saneamento básico eles começaram a ser atendidos às pessoas, né? Então, no ano de 1950, as pessoas começaram a ter, né, esses serviços básicos aí para suas casas, para suas famílias. E ali, né, o acesso à água tratada, uma rede de esgoto, né? Que o esgoto antigamente ficava exposto, então tinha doenças, né? Tinha ratos e ali gerava aquele problema, né? Mosquitos, moscas, então tudo aquilo ali as pessoas começavam a ter doenças, né? E até o médico, né? Não tinha avanço médico. Até o médico descobrir que doença era aquela, a pessoa já tinha contraído um vírus, né? Bem mais avançado e ali ele já tinha falecido. Então, com esses avanços, né, durante a década de 1950, a medicina então veio trazer aí benefícios, né, onde que descobertas de doenças eram mais rápidas, né, mais agilizadas e ali os medicamentos também, né, foram sendo
distribuída aí a população. Com isso, gente, com a descoberta de muitos medicamentos, a taxa de mortalidade ela começou a diminuir, né? E, consequentemente, o crescimento natural da população brasileira aumentou. E é por isso, então, que da década de 1950, né, como nós estamos vendo aqui na nossa taxa e no nosso quadrinho, na nossa tabela, lá na página 13 que eu mostrei para vocês, esse número aí começou a aumentar e chegar até no ano de 2010, que foi o último censo demográfico, né, colhido, aí os 190 milhões de habitantes. Um dos fatores também, né, foi esse, o avanço da medicina, campanhas de vacinação que ajudou aí, né, no crescimento natural da população brasileira. Ou seja, crescendo esse número aí, né? Pois antigamente não se tinha esse avanço medicinal, né? E as pessoas morriam. Beleza, pessoal? Você sabia que nas últimas décadas o censo demográfico registraram uma tendência à diminuição do crescimento natural da população? Isso significa que, apesar de a população continuar crescendo, há uma redução na taxa de natalidade, pois as famílias brasileiras estão tendo menos filhos. Atualmente, muitas mulheres brasileiras têm um ou dois filhos. Por que, gente, essa observação aí? Porque antigamente as mulheres eram tidas mais como donas de casa. Então elas ficavam mais dentro de casa e cuidando apenas de filhos e da casa e dos seus maridos, ou seja, dando comida, né, fazendo comida, cuidando dos seus filhos. E para a mulher, ela era tida antigamente como uma reprodutora, né? E com o avanço dos anos, né, com os anos que foram passando, ali as mulheres elas começaram a observar e ver que aquela forma de vida levada não era uma forma de vida assim legal, né, para elas, e elas queriam também demonstrar que tinham seus direitos, que poderiam ter, né, contribuir na sociedade brasileira, poderiam levar, né, suas mãos de obra, poderiam ser até mesmo donas de casa, né, não depender apenas de maridos, né, pois né, muitas mulheres também sofriam até mesmo agressões nessas épocas, né, bem aí para trás. E o que aconteceu? As mulheres começaram então a se inserir no mercado de trabalho. Então as mulheres começaram a ter voz, né? Começaram a trabalhar, começaram a perceber que elas poderiam sim contribuir, né? Que essa era moderna, as mulheres tinham suas desenvolturas, né? E aí elas começaram a não mais ser vistas como mulheres reprodutoras, como apenas donas de casa, e sim como mulheres trabalhadoras, guerreiras que lutavam pelo seu sustento e também pelo sustento da própria família, sem depender apenas dos homens. E ali, né, elas começaram então a ter pensamentos onde que para elas, né, ter muitos filhos também não seria adequado. E aí, gente, é por isso que há então uma redução na taxa de natalidade. Muitas das mulheres hoje em dia elas querem ter apenas um ou dois filhos no máximo, né, e não querem ter aí, né, mais filhos, uma para ajudar também né, nos seus afazeres, né, nos seus trabalhos, né, e outra porque também os períodos, né, o tempo aí, né, que elas têm de estar com seus filhos são mais curtos, então elas preferem ter poucos filhos. Então esse aí é um dos fatores que também, né, está diminuindo a população brasileira. E atualmente, né, pessoal, nós temos uma doença, né, essa doença aí chamada coronavírus que veio, né, impregnar desde o ano 2020 e estamos aí passando por ela até nesse ano, né, onde que veio também, né, se for ocorrer mesmo o censo demográfico nesse ano de 2021, para colher informações sobre a população brasileira, saberemos que a redução do número de população brasileira também vai ser bem significativa devido aos casos de mortes, né,
aí ocasionadas por essa doença, né, o coronavírus. Então, pessoal, há grandes fatores que contribuem para o aumento, né, que é a taxa de crescimento, taxa natural, né, de crescimento natural, nascimento, né, taxa de natalidade, mas também há outros fatores. Um desses é, né, a questão das mulheres quererem estar inseridas no mercado de trabalho, né, e querer ter apenas um filho, né, ou dois no máximo. E outra questão também é, né, doenças que são agravantes e que podem matar pessoas, né, ocasionando essa diminuição. E aí, gente, na página 15 tem uma atividade, né, onde que vocês irão escrever aí na apostila, lápis na mão, né, que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010. Quais foram os fatores, né? De acordo com o texto, de acordo com o que o tio explicou aqui agora, né? Crescimento da população brasileira se deu a partir de dois fatores importantes aí. 2. Explique o que é o crescimento natural ou vegetativo. O tio acabou de explicar para vocês. E 3. Utilizando a expressão das palavras do quadro abaixo, né, para explicar os principais fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade no Brasil a partir da década de 1950. Então, vocês vão utilizar essas palavrinhas, saneamento básico, medicina, medicamentos e vacinação, e montar um pequeno texto aí explicando, né, os principais fatores responsáveis pela, né, redução da taxa de mortalidade no Brasil. Por que, que a mortalidade no Brasil ela diminuiu, né, a partir da década de 1950? Se vocês voltarem lá no texto também tem uma partezinha explicando. E vocês podem utilizar também trechos dessa parte explicativa para montar o seu pequeno texto com essas palavras: saneamento básico, medicina, medicamentos e vacinação, tá bom? E por fim, temos aí a página 16. Hoje nossa aula será até a página 16, viu, pessoal? Onde que nós temos a questão 4, assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação: a população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos. Por quê, pessoal? Aí vocês vão marcar um xizinho em qual dessas afirmativas aí, né, explica essa frase. A população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos. Por quê? É devido à população que a população cresce quando a quantidade de pessoas que chegam ao local é maior que a quantidade de pessoas que saem? Ou é devido à diminuição do crescimento da população brasileira que está associada à queda da taxa de natalidade? Ou é devido a esse fenômeno que ocorre porque a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. E aí, pessoal, qual dessas afirmativas explica essa frase aí? Marque um xizinho aí. E por fim, geografia na prática. Leia o texto a seguir, depois resolva as questões propostas, né? Então, vocês vão ler esse texto, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre a taxa de fecundidade, ou seja, né, as mulheres, por que, que as mulheres, né, têm diminuído, querem diminuir essa taxa de fecundidade, querem ter menos filhos, né, e etc. E aí vocês vão responder as questões A, B, C e D sobre esse texto. E na 2, agora registre no seu caderno a resposta das questões a seguir. Quantos irmãos seus avós paternos e maternos têm ou tiveram ao todo? Aí vocês vão fazer uma pesquisa para os seus pais, né? Perguntar ao seu pai quantos irmãos seus avós por parte do pai, né, do seu avô, e da sua avó por parte do seu pai, e também do seu avô e da sua avó por parte da sua mãe. E quantos irmãos seus pais ou responsáveis têm ou tiveram ao todo, né? Quantos irmãos seus pais, né? Quantos tios você tem por parte do pai? Quantos tios você tem por parte da mãe? E quantos irmãos você tem? Isso daí, pessoal, é uma pergunta, né? Uma questãozinha para que vocês tenham noção, né?
desde a era dos seus avós, né, paternos e maternos, até chegar na sua era, na sua atualidade, né? Como que era a questão de ter filhos, né, naquela época, né? Quantos filhos as pessoas gostavam de ter naquela época e se esse número de filhos eles vieram, né, foram aumentando ou se foram diminuindo, né? E aí nós vamos querer saber disso aí na próxima aula de sexta-feira, onde nós iremos corrigir, tá bom? Essas atividades e aí nós iremos explicar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, o tio tá aqui, só me perguntar, beleza? Então até a próxima aula e tchau, tchau.